Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui com mais uma revisão. Dessa vez a matéria é a de Direito Constitucional. A gente segue com a nossa resolução de questões. Como sempre, nós escolhemos questões das mais variadas. Claro, a gente sempre busca prestigiar a banca que vai elaborar a prova do concurso de vocês. Então, sem mais delongas, vamos direto para a resolução das nossas questões. Sempre questões mais atuais, pessoal. De preferência dos 3 anos anteriores. Então, vamos lá. É correto classificar a Constituição Brasileira de 1988 quanto a origem como outorgada, pois não foi votada e aprovada diretamente pelo povo, mas tão somente por seus representantes. B, a extensão como sintética, por abordar muitas vezes de forma minuciosa todos os assuntos que os representantes do povo entenderam fundamentais. C, ao modo de elaboração como histórica, constituída através de um lento e contínuo processo de formação ao longo do tempo. D, ao conteúdo como formal, em razão de ter elegido como critério preponderante o processo de sua formação, e não o conteúdo de suas normas. Essa aqui está correta, tá, pessoal? Que é, a nossa Constituição é uma Constituição formal, né? A gente tem aqui como critério preponderante para o reconhecimento de uma norma constitucional a sua formação e não o seu conteúdo. Nas constituições rígidas, como é o caso da nossa, os costumes constitucionais não são admitidos, pois não apresentam solenidade e forma equivalentes às do texto constitucional. B, as emendas constitucionais não são imunes ao controle repressivo de constitucionalidade. Verdade. Ainda que seu processo de elaboração observe o mesmo rito definido para a aprovação de leis ordinárias. Falso. C, a aprovação em referendo popular de emendas constitucionais não as torna imunes ao controle repressivo de constitucionalidade, salvo expressa disposição constitucional em contrário. Muito bem, essa é correta, tá? Próxima, considerando as ideias de supremacia constitucional e de controle de constitucionalidade das leis em face da Constituição, pode-se afirmar que o direito constitucional brasileiro acolhe ambas, mas permite que o controle de constitucionalidade de leis seja exercido apenas pelos poderes legislativo e executivo e não pelo judiciário. Errado, né? B, acolhe ambas, mas apenas admite o controle de constitucionalidade de leis pelo poder judiciário, desde que também seja exercido pelo poder executivo através do veto. C, acolhe a ideia de supremacia constitucional, mas não permite o controle de constitucionalidade das leis. Totalmente falso. Não acolhe ambas ideias, uma vez que vigem os princípios da legalidade e da supremacia da lei. Errado também. Acolhe ambas ideias, permitindo que o Poder Judiciário deixe de aplicar a lei inconstitucional. Beleza, essa aí que a gente vai marcar, tá? Controle de constitucionalidade é, na essência, esse mecanismo. Mais uma questão. Constituição flexível, exclui a forma escrita? Não. B, pode ser mais estável no tempo do que uma Constituição tecnicamente rígida? C, requer base documental formal? D, exclui mecanismos parlamentares de controle de constitucionalidade? E, pressupõe mecanismo de controle preventivo de constitucionalidade. Letra B, tá? Pode ser mais estável no tempo do que uma Constituição tecnicamente rígida, né? É o caso da Constituição inglesa, que é uma Constituição flexível, uma Constituição basicamente costumeira, né? Mas que tem uma durabilidade maior do que muitas Constituições que são consideradas rígidas. Relativamente às espécies de Constituições, é incorreto afirmar que Constituições escritas excluem a possibilidade de costumes constitucionais. Nossa, é essa aqui que a gente vai marcar, tá? O costume constitucional, ele convive perfeitamente com a existência de uma Constituição escrita, tá bem? Embora o nosso sistema constitucional seja preponderantemente escrito, né, por influência do direito germânico, né, do sistema germânico, a gente convive, claro, com os costumes constitucionais, beleza? Próxima questão. A Constituição que prevê somente os princípios e as normas gerais de regência do Estado, organizando e limitando seu poder por meio da estipulação de direitos e garantias fundamentais, é classificada como uma Constituição bem sucinta, uma Constituição sintética, no caso da Constituição americana.
A classificação da Constituição Brasileira de 1988, quanto à alterabilidade de suas normas, decorre dos dispositivos constitucionais nos quais a. Foi prevista a possibilidade de convocação de plebiscito para definição quanto à forma e o sistema de governo que deveriam vigorar no país. Errado, tá bom? Essa aqui, pessoal, só para a gente deixar bem marcado para vocês, eu vou marcar direto aqui, ó, letra C. Se estabelece iniciativa, turnos e quórum de votação, além de limites materiais e circunstanciais para exercício do poder de reforma. Por exemplo, você não pode reformar a Constituição durante um período de estado de defesa ou estado de sítio. Vamos à próxima. À luz da teoria geral da Constituição, A. As normas programáticas são aquelas que possuem aplicabilidade direta, integral e imediata. Errado. B. A desconstitucionalização é o fenômeno jurídico que prevê que as normas da Constituição anterior são recepcionadas pela nova ordem como normas infraconstitucionais. Essa é a correta, é essa que a gente vai marcar. Considere as seguintes normas constitucionais. Primeira norma, artigo 5º, 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Segunda norma, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Terceira norma, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Considerando a classificação das normas constitucionais, quanto à sua eficácia, em normas de eficácia plena, contida e limitada, que é aquela classificação tradicional do Zé Afonso da Silva, os dispositivos acima transcritos constituem exemplos, respectivamente, de normas de eficácia. A. Contida, limitada, limitada, contida, contida, limitada, limitada, contida, contida, plena, contida, contida, plena, limitada, limitada. O primeiro ali, pessoal, é um exemplo clássico, vamos resolver uma por uma aqui, tá bom? Primeiro ali é um exemplo clássico de norma de eficácia contida, né? Então a gente já elimina a letra C, D e E. Né? Liberdade profissional é norma de eficácia contida. O segundo é um típico exemplo de eficácia limitada. Então a gente vai responder ali a letra A, tá? Já matamos ali, letra A. Examinando a Constituição Federal vigente, à luz da doutrina do poder constituinte, conclui-se que o texto constitucional A. Não dispõe sobre o exercício do poder constituinte de revisão ou reformador. Errado, né, pessoal? Errado. B. Disciplina o exercício do poder constituinte municipal, ao dispor que o município reger-se-á por lei orgânica, que servirá de parâmetro para que o Supremo Tribunal Federal exerça sua competência originária para julgar a ação direta de inconstitucionalidade em face de leis municipais. Errado, nenhuma coisa nem outra, tá? C. Disciplina o exercício do poder constituinte originário, ao determinar que a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Aqui a gente tem uma questão que também uma resposta também é incorreta, tá? Nada a ver isso aqui para o poder originário. A correta é a letra D, até já vou adiantar para vocês, ó. Não dispõe sobre o exercício do poder originário, nem poderia, né, pessoal? Nem poderia dispor sobre o exercício do poder originário, uma vez que esse poder, cujo titular é o povo, caracteriza-se por ser inicial, ilimitado e soberano, tá? À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos e garantias fundamentais e aspectos correlatos. Na prova de vocês, eu já esclareço, dificilmente vai cair uma questão sobre jurisprudência, mas eu achei essa questão bem interessante porque ela traz bastante elementos para a gente revisar o conteúdo que vocês já estudaram. O uso de células-tronco embrionárias, ainda que em pesquisas científicas para fins terapêuticos, autorizadas em lei federal, viola o direito à vida. Nada a ver, né? O Supremo decidiu justamente no sentido contrário a esse entendimento. B. É compatível com a Constituição Federal a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo viola o direito à vida. Também está errado. C. A obrigatoriedade de aceitação de transferência de alunos entre universidades, ainda que instituída por lei, observada a identidade de natureza jurídica das instituições de ensino superior envolvidas, é incompatível com a Constituição, segundo a qual o acesso aos níveis mais elevados do ensino é assegurado segundo a capacidade de cada um.
Letra D. Admitem-se limitações ao livre exercício de atividade econômica, ainda que sob a forma de cobrança indireta de tributos, desde que estabelecidas por lei e com vistas à tutela de outros princípios constitucionais da ordem econômica, como a livre concorrência e a redução das desigualdades regionais e sociais. E último, admitem-se limitações por lei ao livre exercício das profissões, sendo consideradas legítimas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeça a critérios de adequação e razoabilidade. Né? Então, aqui, sem grandes problemas, né, vamos marcar a letra E. Próxima. Ao disciplinar a liberdade religiosa como direito fundamental e aspectos correlatos, a Constituição Federal assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva sujeita aos termos da lei, que poderá, no entanto, vedá-la nas entidades militares quando necessário aos imperativos da segurança nacional. B. Veda que se estabeleçam formas de proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nada a ver. C. Impede que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa, exceto se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, caso em que terá direitos políticos suspensos. Errado, né? É um caso de perda de direitos políticos. Letra D. Autoriza União, Estados, Distrito Federal e municípios a agirem na forma da lei em colaboração de interesse público com cultos religiosos ou igrejas. Sim, isso é possível, tá? Você não pode fomentar atividade religiosa, adotar uma religião oficial, mas você pode sim fazer parcerias de interesse público com as igrejas. Nos termos do que determina a Constituição da República Federativa do Brasil acerca dos direitos e garantias fundamentais. A. Qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de injunção. Errado, né? Quando falou qualquer cidadão, você já se remete imediatamente à ação popular. B. Nenhum brasileiro será extraditado. Muito bem. Salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tortura, terrorismo. Não. Só envolvimento com tráfico. Errado também. Letra C, conceder-se habeas data para garantir direito à informação, tá? Mas não a qualquer pessoa, informação de caráter pessoal. Então está errada essa letra C. D, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do dano causado pelo infrator. Errado também. Vamos para a letra E, é a que sobra, mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Próxima questão. Em virtude da disciplina constitucional das liberdades de associação e reunião, A. Ninguém será compelido a associar-se ou manter-se associado, salvo no caso de filiação à entidade sindical. Não, nada a ver. Letra B. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, exceto para fins de utilização por partidos políticos. Também não. C. Realização de reuniões pacíficas independe de autorização, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente apenas na hipótese de haver outra convocação para o mesmo local. D. As associações poderão ter suas atividades suspensas pela autoridade administrativa competente. Não. Letra E. É vedada interferência estatal no funcionamento de associações e cooperativas, embora a criação das últimas esteja sujeita aos termos da lei. Exato, é isso aí mesmo, tá? Essa que está correta. Em relação ao direito de associação, conforme previsto expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, A. Fica vedada a suspensão compulsória das atividades das associações, a não ser por decisão judicial transitada e julgada. Errado. Uma liminar pode suspender a atividade da associação. B. Desde que não tenham fins lucrativos, as atividades associativas gozam de imunidade tributária. C. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização. D. A interferência estatal no funcionamento das associações somente justifica para a garantia da ordem pública, social e econômica do país. Também não. E letra E. Todos podem associar-se pacificamente em locais abertos ao público. Não, é direito de reunião, né? É isso aí, ó. Não depende de autorização, nem a criação de associações e também a de cooperativas. Letra C vocês vão marcar. Próxima questão. Em certa pequena propriedade rural, reside família que cultiva produtos agrícolas no mesmo local, tendo o imóvel sido dado em garantia de empréstimo contraído para custear o combate a pragas existentes na plantação. Não sendo liquidado o pagamento da dívida no prazo convencionado, o credor promoveu a respectiva cobrança judicial, motivo pelo qual foi expedido mandado judicial de penhora do referido imóvel.
Ao cumprir o mandado de penhora, o oficial de justiça foi impedido pela família, tanto durante o dia quanto durante a noite, de ingressar no imóvel. De acordo com a Constituição Federal, ao determinar a penhora da referida propriedade rural na situação narrada, o juiz agiu correto ou incorretamente, pessoal? Veja, uma pequena propriedade rural, ela é impenhorável, né, em razão de dívidas decorrentes da sua atividade produtiva, né? Então, a princípio, o que nós vamos marcar aqui, né? Não pode haver a penhora, ó. Tá? E ele não pode ingressar no imóvel durante a noite sem o consentimento do morador para cumprimento de determinação judicial. A questão mistura dois conhecimentos, um sobre proteção à pequena propriedade e outro sobre proteção ao domicílio. Próxima questão. Dados protegidos por sigilo bancário são requisitados a determinada instituição financeira pela Secretaria da Receita Federal com base em permissivo legal, para utilização em sede de procedimento administrativo visando a apuração de supostas irregularidades fiscais cometidas por contribuinte pessoa física. Aqui é aquela ideia, né, de compartilhar informações com a Receita sem que isso seja considerado quebra de sigilo bancário. Vamos direto aqui para a correta? Ó. Letra C, ó, não tem ofensa a sigilo bancário inerente ao direito constitucional à vida privada na requisição efetuada pela autoridade fazendária, sendo condicional o respectivo permissivo legal, esse é o entendimento do Supremo, aliás, na medida em que exige da autoridade fazendária que mantenha o dever de sigilo imposto na esfera bancária. Próxima questão. Há muitos anos circula em edição única de pequena tiragem própria um livro de autoria de líder de denominação religiosa, atualmente com poucos praticantes, no qual o autor conclama os que professem da mesma crença a promoverem, por meio da prática de certos atos, o resgate espiritual de adeptos de religiões outras, que especifica, por ele consideradas inferiores, de modo a assegurar aos não crentes a expiação de pecados e a salvação final. Por considerar que a publicação é discriminatória ao incitar os leitores à prática de atos contra indivíduos determinados em função de sua religião, o Ministério Público oferece denúncia contra o autor pela prática de crime de racismo. E aí, essa ação penal é admissível ou não? Aqui é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós estamos diante de um caso aí de proselitismo religioso, portanto, é admissível em tese, não estando sujeito à propositura a prazo prescricional, cabendo ao magistrado aferir no caso se as liberdades religiosas de expressão foram exercidas abusivamente, de modo a configurar conduta discriminatória passível de sanção penal, ou diversamente, com observância dos demais direitos e garantias fundamentais. Proselitismo religioso, quando ele configura crime, tá? Em tese é possível o oferecimento da denúncia. Considere o seguinte excerto de emenda de acordo do Supremo Tribunal Federal. A lei fundamental proclamou o repúdio como um dos princípios essenciais que devem reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais, além de haver qualificado, para efeito da repressão interna, como crime equiparável aos delitos hediondos, o que o expõe, sob tal perspectiva, a tratamento jurídico impregnado de máximo rigor, tornando-o inafiançável e insuscetível da clemência soberana do Estado, e reduzindo ainda a dimensão ordinária dos crimes meramente comuns. Aqui a gente tem um princípio de relação internacional e um mandado de criminalização previsto na Constituição, né? Que é o caso aqui da repúdio ao terrorismo, tá? E terrorismo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Letra B que vocês vão marcar aí. Próxima questãozinha, ao dispor sobre o direito de reunião, a Constituição brasileira A. Impede a indicação de medida coercitiva em face de decretação de estado de defesa que importe em restrição ao exercício do direito de reunião no âmbito de associações. B. Garante seu exercício independentemente de autorização ou prévia comunicação sobre a realização da reunião à autoridade administrativa competente. C. Não veda medida preventiva do poder público voltada a impedir a utilização de carros de som ou equipamentos assemelhados em manifestações públicas em praças e vias próximas à sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal. D. Veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a realização de reunião em local aberto ao público em virtude de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo espaço ou local. E letra E, não veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a participação em reunião de cidadãos munidos com arma de fogo, ainda que possuam autorização de porte nos termos da lei. É isso aí, tá? Mesmo com porte, não pode ser garantido o direito de reunião para quem está armado.
Seria incompatível com as normas constitucionais garantidoras de direitos e garantias fundamentais. A. O estabelecimento de restrições por lei à entrada ou permanência de pessoas com seus bens no território nacional. B. A reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, mediante aviso prévio à autoridade competente. De novo, né, aqui a gente tem uma questão que trata de liberdade de reunião, né? Mas a correta aqui é essa aqui, ó. Interceptação de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal por determinação de autoridade policial competente. Não pode, tá? Interceptação telefônica está sujeita à chamada cláusula de reserva de jurisdição, somente o magistrado pode determinar. Próxima questão. De acordo com o regime constitucional de proteção dos direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio abrange a casa em que o indivíduo mantém residência, mas não impede que a autoridade policial ingresse em estabelecimento profissional de acesso privativo, contra a vontade de seu proprietário, sendo desnecessária a ordem judicial nesse caso. B. Sigilo bancário e sigilo fiscal não podem ser afastados por ato de comissões parlamentares de inquérito. Errado, né? C. As comissões parlamentares de inquérito podem determinar a interceptação telefônica. Não, isso é só o juiz que pode fazer. D. É constitucional lei que autorize as autoridades e os agentes fiscais tributários a examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, se tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. É isso aí. É essa que vocês vão marcar. Os direitos sociais, tais como tratados na Constituição Federal e na doutrina constitucional, A. São considerados direitos fundamentais do homem e correspondem ao não fazer do Estado para com o indivíduo. Errado. B. Compreendem os direitos de nacionalidade, dentre os quais o direito à filiação partidária. Nada a ver também. Compreendem, dentre outros, no direito à propriedade material e imaterial. Não. Caracterizam-se como liberdades positivas e têm como finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando a concretização da igualdade social. Acho que é esse, né? Vamos ver o último. Consagram o princípio da solidariedade e caracterizam-se por terem titularidade coletiva atribuída a todas as formações sociais. Não. A gente fica com a letra D mesmo. Próximo. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais assegurado na Constituição Federal, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 60%. Não, né? 50% é o normal. A irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção coletiva ou acordo individual de trabalho. C. Jornada de 4 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. D. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. E letra E. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do Fundo de Amparo do Trabalhador quando averiguado o dolo ou culpa do empregador. Não, né? A gente vai ficar ali com a D. Não tem distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos. Artigo 7º da Constituição. Na redação vigente do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, tal como conferida pela Emenda Constitucional número 72 de 2013, são assegurados aos trabalhadores domésticos os direitos a... Quais são os direitos dos trabalhadores domésticos, pessoal? Sem erro, ó. Letra A. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Ah, mas tem isso para empregado doméstico? Tem sim, a partir de 2013 foi instituído esse direito. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Próximo. Lei Ordinária Federal que dispõe sobre as condições para a concessão de seguro-desemprego aos empregados domésticos em caso de emprego involuntário será compatível ou incompatível com a Constituição? Compatível, tá? É um direito também reconhecido aí aos empregados domésticos. Próximo. À luz do que estabelece a Constituição Federal acerca da nacionalidade. A. São brasileiros naturalizados, os nascidos na República Federativa do Brasil, depende, né? Ainda que de pais estrangeiros, desde que esse não esteja a serviço do seu país. Não, esse aí é um critério para nacionalidade originária, né? Não é brasileiro naturalizado. B. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem em qualquer tempo
pela nacionalidade brasileira. Errado, nós vamos ficar com a letra C, ó. Brasileiro naturalizado, aqueles que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira, exigindo-se aí, o que a gente exige do pessoal que é de país de língua portuguesa? Não é só dos portugueses, tá? Todos os países de língua portuguesa. Apenas a residência de um ano, por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Vamos à próxima questão aqui. Enrico e Giorgia Rossi, casados e cidadãos italianos, estão como voluntários a serviço da Alemanha, participando de programas de combate à fome e à pobreza no Brasil. O eventual filho do casal, nascido durante sua estadia em território brasileiro, é considerado o quê? Ele é um brasileiro nato, né? Porque aqui, ó, eles não estão a serviço dos seus países, são italianos e são voluntários lá a serviço da Alemanha no Brasil. Então aqui nós temos um caso de brasileiro nato, filhos de estrangeiro, critério do ius solis, né? Critério do território. Próxima questão. Ao disciplinar a organização do Estado, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Parece que é isso, né? Mas vamos ver os outros. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de emenda à Constituição. Nada a ver, né? Os territórios, vedada a sua divisão em municípios, terão suas contas submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. D. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente, sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de gás canalizado. Não, né? Gás é Estado. E letra E. Compete privativamente à União legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Está errado. É a letra A, aquela que eu tinha achado mesmo que estava certinha, é aquela ali, tá? Próximo. Suponha que, considerando haver uma demanda represada para a organização de novos entes federativos locais e diante da inércia do Congresso Nacional em legislar sobre a matéria, o Presidente da República edite medida provisória, definindo o período dentro do qual poderá ocorrer, mediante lei estadual, criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. No caso aqui, essa matéria tem que ser regulada por lei complementar. Então, essa medida provisória nós vamos marcar qual aqui, ó. Vamos marcar letra E, tá bom? Porque medida provisória incompatível com a Constituição Federal por versar sobre matéria reservada à lei complementar, ainda que de competência legislativa da União. Próxima questão. Entidades da sociedade civil atuantes em um grupo de municípios limítrofes, integrantes no mesmo estado da federação, defendem que seja instituída região metropolitana para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum aos municípios em questão. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, a instituição de região metropolitana descabida, uma vez que a execução das funções de interesse comum está compreendida no escopo de uma região metropolitana. B. Dependerá apenas de lei complementar estadual. C. Deverá ser precedida de consulta, mediante plebiscito, à população diretamente interessada, assim entendida do Estado a que pertencem os municípios. D. Dependerá de lei estadual e de consulta, mediante plebiscito, à população dos municípios envolvidos, após a divulgação de estudos de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. Letra E. Dependerá de lei estadual e, se assim previsto na respectiva Constituição Estadual, de aprovação prévia pelas câmaras de vereadores dos municípios envolvidos. É letra B, tá, pessoal? Aqui depende apenas de lei complementar estadual, tá? Não depende de plebiscito, nem nada disso. Próxima questão. Lei complementar estadual, fruto de projeto de iniciativa do governador, instituiu região metropolitana constituída por municípios limítrofes, a fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, entre as quais a de construção de moradias e a de saneamento básico. A referida lei ainda determinou que essas funções públicas
seriam exercidas pelos municípios em consonância com as normas editadas pela autoridade estadual, nomeada pelo governador. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a referida lei estadual A. pode ser alterada por lei ordinária, uma vez que a Constituição Federal não exige lei complementar nessa matéria. B. foi regularmente editada, sendo formal e materialmente compatível com a Constituição Federal. C. não poderia ter atribuído exclusivamente à autoridade estadual a competência para editar as normas que regerão a execução das funções de interesse comum, tendo em vista que a instituição de região metropolitana não pode afastar o princípio constitucional da autonomia municipal. D. não poderia ter instituído região metropolitana que tenha como objeto a integração, o planejamento e a execução das funções de saneamento básico, uma vez que essa atividade se insere no âmbito da competência privativa dos municípios. Errado, né? Letra E. não poderia ter instituído região metropolitana que tenha como objeto a integração, o planejamento e a execução das funções de construção de moradias, uma vez que essa atividade se insere no âmbito da competência privativa dos municípios. Errado também, né? Correta letra C, tá? Tá bem? Marquem aí letra C. É isso aí, pessoal. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o restante das nossas resoluções de questões.